Um instante. Foi. Bom dia a todos. Meu nome é Raquel, sou servidora no Instituto Federal de Mato Grosso, professora de filosofia. Já estou aí, né, há alguns anos, né, com Elane, né, Elane, participando do grupo de pesquisa. Todos estão vendo aí a tela, tá a tela cheia para vocês, tá, né? Tá sim. Ótimo. Então, esse é o nosso tema. Na realidade, quando a Elane me convidou, eu me senti muito à vontade, né, de estar participando mais uma vez, né, agradeço aí o convite, é uma honra estar com vocês, e eu falo que me senti muito à vontade, né, para produzir uma reflexão com vocês, né, então aqui é um ensaio filosófico que nós vamos fazer sobre essas questões, né. Ontem mesmo, quem participou, né, da palestra da professora Elane, ela fez um resgate histórico da discussão entre fé e ciência, né? E na filosofia, como que se localiza essa discussão, né? Nós temos um campo, um campo ou área de conhecimento, área de pesquisa na filosofia, né? Que é a filosofia da religião. E a filosofia da religião, ela está dentro da teoria do conhecimento. Então, nós discutimos o conhecimento da fé e da religião desse viés epistemológico, né? Aquilo que fundamenta esses conhecimentos. Então, essa minha reflexão, ela vai caminhar nessa área, né? Dos tipos de conhecimento, as relações entre os tipos de conhecimento, e mais no sentido de não necessariamente trazer respostas, mas polemizar algumas coisas que nós temos vivenciado em termos de relação entre esses saberes no contexto atual. Por isso, o nome Epistemologias Abertas na Pós-Modernidade, né? Então, estamos falando sobre o contexto presente, por isso o ensaio filosófico, porque a gente ainda não tem todas as respostas, né? A área de pesquisa é teoria do conhecimento. Eu não me considero uma pesquisadora no sentido como ela explicitou, né, entre ciência e fé. Eu ainda estou engatinhando, né, vamos dizer assim, nessa temática, né, não tenho formação teológica, embora já tenha iniciado e tive interesse, né. Meu lugar de fala na fé cristã é neopentecostal, então aí vocês vão entender também muitas das colocações. Então, um pouco trazer uma reflexão mesmo sobre algumas questões que, a meu ver, geram tensões exatamente pela confusão epistemológica entre as áreas e as relações de poder estabelecidas entre elas. Por isso, poder, fé e ciência. O áudio está bom? Estão todos me ouvindo bem? Perfeito. Ótimo. Configurações da pós-modernidade. Então, aqui eu chamei a atenção de algumas questões que nós vivemos hoje e que isso, então, vai interferir na relação entre fé e ciência. Então, o conceito de hipermodernidade, Lipovetsky, né? Nós temos a ideia da modernidade advinda, né? Com esse período histórico, e a hipermodernidade ela vai acelerar ainda mais essa compreensão. Eu até tenho um vídeo que eu gravei no meu canal no YouTube sobre ensaio do século XXI, e lá eu abordo que um dos problemas da hipermodernidade e da modernidade é uma compreensão do tempo como um tempo infinito, né? O progresso infinito. Então, é uma linha exponencial. Mas a realidade das coisas não é assim. A realidade do ciclo de vida é muito mais próxima do que a gente estuda na biologia, né? É uma cadeia alimentar e cíclica.
Então, nós vivemos na hipermodernidade a ilusão de que as coisas podem estar constantemente sendo renovadas, mudadas. Então, eu tenho um iPhone de última geração, ano que vem vai lançar outro e outro, e isso não terá fim. Então, gera vários problemas, né? Problemas ambientais, em relação ao hiperconsumismo, que é um termo também que o Lipovetsky aborda, e gera problemas também do ponto de vista das relações humanas, né? Porque se eu tenho uma lógica diferente, uma lógica temporal diferente da lógica natural, isso faz com que eu deixe de levar em conta algumas coisas naturais, como, por exemplo, o envelhecimento. Então, o envelhecimento, ele faz parte da vida, então ele começa a ser colocado de lado. Então, eu quero sempre tudo novo, tudo útil, tudo descartável, né? Enfim, outro conceito interessante é o de hiperconectividade, né? Do Han, que é um autor coreano, ele vai trabalhar essa discussão da hiperconectividade, e ele mostra o quanto que a hiperconectividade tem gerado, né, tipos de relações, né, complexas, né, um aceleramento das mentes e, ao mesmo tempo, descartando, né, alguns tipos de relações também. O capitalismo da vigilância, né, da Zuboff, que é tá no título do livro dela, né, A Era do Capitalismo da Vigilância, onde ela mostra que a terceira onda do capitalismo seria essa era que nós estamos vivendo, a era dos dados, né, onde nós somos produto e matéria-prima. Então, quando estamos numa rede social, nós é que somos o produto, uma vez que os nossos dados e o que nós fazemos depois vendido como uma forma de controle, de mecanismo de controle. Então, essa vigilância, para ela, seria uma arquitetura global que permite vigiar e moldar comportamentos, né? O conceito de vociferação, do Mauro Mendes Dias, que é brasileiro, né? E onde ele diz que a linguagem se torna, de certa forma, destituída de critérios, né, no ponto de vista das redes sociais, ao ponto de ficar cada vez mais simplória, cada vez mais rápida, né? Eu preciso dar feedbacks rápidos, e isso acaba gerando mensagens controversas, erros e uma linguagem também de ódio. E essa rapidez, né, vai gerando uma incapacidade de crítica ao dar essa resposta linguística nos vários meios, não só em palavras, mas memes, etc., né? Então, a Frances Haugen, ela vai mostrar que, no fundo, existe por trás dessa configuração que nós vivemos hoje, principalmente no âmbito das TICs, né, das redes sociais, das novas tecnologias, uma indústria que se alimenta do ódio, né? Quanto maior o ódio, maior o tempo de permanência das pessoas nas redes sociais, maior proliferação de um conhecimento, enfim, likes e repercussões de um determinado conteúdo. Epistemologia do gosto é um termo que eu utilizo aqui no sentido de que os critérios epistemológicos, né, ou seja, os critérios de validação do conhecimento estão sendo operados a partir do gosto. Eu também abordo isso num vídeo no meu canal no YouTube, fazendo propaganda do canal mesmo, viu, gente? Segue lá. Quem sabe o canal aumenta o número de seguidores, né? Depois eu coloco o link aqui nos comentários, né?
Depois o pessoal vai assistir a gente no YouTube, então compartilha também essa ideia, se inscrevam lá no nosso canal. Então, tem um vídeo que chama Deu Match, né? Então, é a epistemologia do gosto. Então, aquilo que de alguma forma me cativa, me faz ficar preso por algum critério emocional ou valorativo, é aquilo que eu considero como verdadeiro. Então, nós estamos vivendo essa epistemologia do gosto, né? Vamos falar um exemplo, digamos assim, direto, né? Eu sigo quem eu gosto, eu replico informações do que eu gosto, né? E o gosto, né, ele envolve também um senso estético de percepção da realidade, que, se ele não é compreendido num sentido de contemplação do belo, num sentido mais reflexivo, ele não se torna um critério, ele é extremamente subjetivo, singular e pouco elucidativo de um critério de verdade. Então, vão se formando ondas, né, que vão seguindo certos comportamentos, tendências, e, ao mesmo tempo, bolhas, né, onde grupos não conversam entre outros porque formam verdadeiras bolhas. E é claro que até aqui já deu para vocês perceberem a relação com que tudo isso tem com a fé e a ciência, né? Porque nós estamos falando de questões da construção do conhecimento e também questões valorativas, que interferem no comportamento. E ambos os temas, né, tanto conhecimento como comportamento, são temas pertinentes tanto à ciência quanto à fé. Não existe conhecimento científico neutro, não existe ciência neutra. A ciência também serve a uma indústria por trás, a uma sociedade, né? E não existe uma fé que não trabalhe valores, não existe uma fé que não discuta conhecimento. E todas essas questões que estou abordando agora para tentar pensar como está a nossa sociedade hoje, vocês já estão conseguindo perceber que repercute no que nós pensamos sobre fé e ciência. Exatamente, acho que a Ana comentou ali, né? Inversão epistemológica. Eu estou chamando de inversão epistemológica o fato de nós utilizarmos critérios de validação do conhecimento de um campo em outro campo. Então, o que tem acontecido, e é o que nós chamamos de pós-verdade, também tem um vídeo no meu canal no YouTube sobre pós-verdade, né? A pós-verdade se tornou um termo muito recorrente, mas ela se refere, né, a um critério de validação do que seja verdadeiro a partir das emoções e das crenças, né? E ela se propalou a partir de uma configuração de um viés político neoliberal e de uma relação muito forte com as tecnologias, né? Então, o que gera uma repercussão de informações que nós vamos chamar de fake news, né? Quando essas informações elas têm um critério de validação mais próximo dessa identificação emocional ou uma identificação de crenças, e aí crenças, vamos entender que quando falamos crenças, nós estamos falando de algo nem tanto específico quanto uma fé fundamentada numa compreensão teológica específica. Crenças simples, né, do senso comum. Então, a pessoa, por exemplo, assiste um conteúdo que já é numa fake news, por exemplo, fabricado para que ela pense de uma determinada forma, e quando ela se identifica com aquilo, ela repassa aquilo como um conhecimento. Então, o conceito de pós-verdade, ele produz um pouco dessa inversão epistemológica, principalmente pela lógica do testemunho, né? A compreensão de verdade como testemunho, ela é muito próxima daqueles que são de fé cristã, né? Por quê? Porque a compreensão de verdade do testemunho,
ela se baseia numa compreensão judaica cristã, né, de que a verdade ela é observada ao longo do tempo, né? A verdade ela é percebida num contexto histórico, né? O Deus cristão, né? Ele é histórico, ele é imanente, né? Transcendente e mostra o seu desenvolvimento na história humana e aquilo que é testificado, né? Do ponto de vista de vamos colocar de uma forma bem simples, né? Deus prometeu, cumpriu, né? Um exemplo. Então, isso que testifica uma verdade. Ótimo. Houve uma cura, né? Deus me curou. Vamos pegar um outro exemplo. Então, eu tenho ali um laudo médico, né? Deus cura, eu creio assim, né? Aí você tem depois um outro laudo médico que mostra que Deus curou. Então, nesse desenvolvimento histórico, você tem uma testificação. A conversão, né? Deus mudou a minha vida. Então, ela é testificado num processo histórico. Então, essa lógica do testemunho, né, que ela está muito ligada também aos nossos 5 sentidos, está muito ligada a uma vivência, é uma lógica que é muito utilizada no nosso contexto cristão. Ela é muito forte nas igrejas neopentecostais, e uma das coisas que tem sido, que está, digamos, trabalhando essa questão de inversão epistemológica, é exatamente você usar a lógica do testemunho num domínio que não é o domínio da fé, que não é o domínio das vivências de fé. Né? Então, se Deus, por exemplo, como nós cremos, ele pode intervir na história de uma pessoa e mudar, inclusive, o comportamento daquela pessoa, isso é perceptível ao que crê, isso é compreendido ao que crê. É uma lógica, né, de testemunho de fé, que ela não serve como critério de validação epistemológica de um conhecimento científico, por exemplo. E o que nós temos hoje? É exatamente essa inversão. Você pega uma estrutura de pensamento própria da epistemologia da fé e leva para a ciência. Você pega uma estrutura de pensamento lógica própria da epistemologia da ciência e leva para a fé. E do ponto de vista filosófico, por mais que nós possamos ter diálogo entre ciência e fé, os critérios de validação do conhecimento e da verdade, os métodos, as técnicas, os procedimentos, né, e a comunidade são diferentes. Então, para mim, né, enquanto pensadora aí na área da filosofia, o grande problema que nós estamos vivendo hoje é essa inversão epistemológica, essa incompreensão de ambos os lados. E como, né, nesse contexto da pós-modernidade, dessa hiperconectividade, as informações são propaladas de uma forma muito mais rápida, os autores das informações ficam obscuros, né? Você não sabe de onde surgiu aquela informação. Então, é essa epistemologia aberta, é esse remix, a possibilidade de um mesmo texto ser remixado com outros, ser construído de forma conjunta. Então, juntando tudo isso, né, nós temos os campos dos saberes se relacionando de forma muito rápida e, consequentemente, essas inversões. Então, eu entro nos vários campos do conhecimento sem necessariamente perceber que há diferenças entre eles. Então, a transversalidade, a multidisciplinaridade, essa visão cosmopolita, né, da pós-modernidade, tem tudo a ver com a nossa cosmologia cristã, o nosso sentido, né, de ser no mundo, mas ela também tem envolvido hoje uma dificuldade de compreensão dos campos do saber. E é exatamente aí que as fake news são propaladas, a pós-verdade nada de braçada, e aí a gente tem esse problema da relação entre fé, ciência e poder. Por quê? Porque é usado
essa inversão epistemológica, essa fluidez, né, própria da modernidade, é usada como uma forma de trabalhar uma cultura de massa e de levar as pessoas a um determinado tipo de postura política ou social e etc. Outro ponto que eu abordo é a questão da futilidade presente na geração touchscreen, né? Eu chamo a nossa geração de touchscreen, que é a geração do toque. Então, eu simplesmente, com um toque, né, no meu smartphone, eu alcanço um mundo de coisas. Então, essa ideia de onipresença, essa ideia de poder viver o instante presente com apenas um toque, ela fragiliza muito todas as nossas relações. O sujeito, ele não quer mais enveredar para o processo de construção do conhecimento, que envolve etapas. O sujeito não quer mais se envolver em um processo de construção de relacionamentos saudáveis, porque envolve etapas. O sujeito não quer mais se envolver com processos de relacionamento com Deus, porque envolve etapas. Todo processo tem etapas, e a nossa geração hoje é essa geração do touchscreen, a geração que quer uma resposta imediata. Né? Antigamente era o botão, né? Quem começou a utilizar o celular quando não era smartphone, né? Você mandar uma mensagem, não sei se alguns aí vão lembrar dessa época, né? Você tinha que clicar várias vezes no botão para clicar uma letra, né? Então, nós, por exemplo, a minha geração, né, a geração de apertar botões. Chegava no caixa eletrônico e aperta um botão. Hoje não, você desliza o seu dedo sobre uma tela. E o que isso significa do ponto de vista epistemológico, da fé, das relações, né? É apenas um toque. O que na nossa vida está apenas um toque? O que realmente é construído com um toque? Então, Virílio é um autor que ele é tecnófobo, e uma das coisas que ele diz é que as pessoas com o uso contínuo das tecnologias, e isso ele diz no século passado, ainda no final do século passado, ele já dizia que essa sensação de onipresença, de poder ocupar vários espaços no mesmo instante, nós estamos aqui, pessoas estão aqui em diversos lugares diferentes, né, do Brasil, conectados num único espaço, isso faz com que as pessoas foquem no instante, né, na intensidade do instante, e esqueçam, né, a intensidade da duração, né, a qualidade da duração. Esqueçam daquilo que dura. E isso vai repercutir de uma forma muito, como que eu posso dizer, complicada, vou dizer esse termo, complicada. Porque complexa, acho que fica muito bom, fica ainda bonzinho, né? Mas é complicado mesmo nas relações, tanto entre fé e ciência. Nós não temos mais jovens que querem ser cientistas, nós não temos mais jovens que querem se dedicar, né, ao conteúdo da fé, nem enquanto vivência, nem enquanto estudo. Enfim, fake news e pós-verdade eu já falei, né? Aqui eu peguei algumas coisas que eu vi no Instagram bem interessante. Aqui, olhem a notícia, né, aí no É o País Brasil. Delatura do Facebook se revela. Financiam lucros com a nossa segurança. Então, Francis Haugen deixou de trabalhar para o Facebook e bombou aí essa notícia naquele dia que houve uma parada, né, no Face, no Instagram, no WhatsApp, e ela dizendo que a empresa é ciente do que tem sido feito com as mentes dos adolescentes e no entanto, se alimenta disso como uma forma, né, a indústria do ódio é o que faz com que a empresa ganhe dinheiro, né? Vamos falar assim já em português, né? Então, a indústria do ódio faz parte do movimento que está por trás das redes sociais e que, na realidade, é uma formação de mentes, né? Nós tivemos aí, durante a pandemia,
um crescimento de 20% das situações de cyberbullying, de abusos nas redes sociais. A gente tem visto aí as coisas que têm acontecido, as políticas de cancelamento, as relações totalmente fluidas e o discurso de ódio cada vez maior, e nós não podemos naturalizar a situação do abuso, né? Aí a notícia aí da BBC Brasil, o abuso online não pode ser considerado parte normal da vida. Então, aqui ele traz aí os dados do Reino Unido, desses 20% no Reino Unido e nos Estados Unidos, que aumentou, né, de conversas que trazem um conteúdo ofensivo, né? É quase que uma banalização, né, desses conteúdos. Foi durante a pandemia esse crescimento. Então, quais são as relações prementes na pós-modernidade? O que nós hoje, né, que estamos vivendo esse mundo de hoje, nós precisamos pensar sempre, no sentido assim, não tem como você produzir um trabalho na sua área de conhecimento, na sua igreja, na sua religião, sem pensar nessas três coisas, que é as questões da tecnologia, da sustentabilidade e das relações interpessoais. Nós estamos vivendo um contexto que o planeta pede socorro, que as ações antrópicas têm destruído mesmo o planeta, e nós também estamos vivendo um contexto que é as tecnologias, e aí no meu caso aqui eu abordo mais essas questões das TIDICs, né, das tecnologias envolvendo informação e comunicação, mas se nós também pensarmos a tecnologia num campo mais expansivo, ela tem também as suas questões a ser pensada, né? E outro ponto que são as relações interpessoais, pelo crescimento da violência, pelo crescimento dessa incompreensão, de problemas de saúde mental, né? Enfim, então, a meu ver, tudo que formos pensar hoje nas relações entre fé e ciência, nos nossos campos específicos de estudo, precisamos pensar nesses três elementos. Professora, faltam 15 minutos, tá bom? Obrigada. Outra questão, né, questões epistemológicas da relação do conhecimento. Aqui, no caso, eu estou chamando a atenção de três elementos que eu considero muito importantes, que é o cientificismo, a transversalidade e o negacionismo científico. Eu coloquei a transversalidade ali bem no meio, e aí essa seta representa uma espécie de tensão, no seguinte sentido. Nós tivemos um autor que marcou muito a compreensão de ciência que nós temos hoje, que é o Augusto Comte, né? E ele analisa historicamente o conhecimento na história da humanidade, e ele coloca esse conhecimento em termos de estados, de momentos históricos, né? Então, para ele, nós estaríamos vivendo um momento, né, que seria o estado positivo. O que se refere a esse estado positivo? É um momento em que a humanidade conseguiu conhecer os fenômenos naturais e explicar os fenômenos naturais a partir dos próprios fenômenos naturais. Então, ele chama esse momento, né, de um período aí científico, das leis positivas, que não tem nada a ver com bom ou ruim, é no sentido de poder afirmar algo sobre a realidade como conhecimento a partir da própria realidade, e não a partir de uma ideia metafísica, como era na filosofia, ou a partir de um ser transcendente, como era na religião. Quando ele faz isso, ele coloca o estado científico acima, né, digamos, ele coloca o conhecimento científico acima das outras formas de conhecimento. Ele fez isso no século XIX. Ele, inclusive, quis fundar, e ainda existem adeptos de uma religião, que é a religião positiva, que cultua a racionalidade. Ao fazer isso, né, esse autor ele vai influenciar, não imediatamente no século XIX, mas principalmente no século XX, também por conta de vários avanços da própria ciência. Então, ele vai influenciar um tipo de pensamento que eu chamo de cientificismo,
que no caso aqui, vem do que ele diz, mas é mais do que ele diz, que é as pessoas fundamentarem a verdade das coisas apenas na ciência. Então, se a ciência comprovar, é válido. Então, dentro dos polos de fé e ciência, é como se eu colocasse a ciência acima da religião, da filosofia, da arte e de outras formas de conhecimento, porque ela valida a verdade pelo fato de ser positiva, no sentido de explicar as coisas pelas próprias coisas, fenômenos pelos próprios fenômenos. Isso vai gerar na comunidade científica e nas relações uma preponderância da ciência e, ao mesmo tempo, isso gera um afastamento, né, da comunidade científica das pessoas comuns, né, do senso comum, que não tem esse conhecimento científico. E isso vai gerar um movimento, né, do negacionismo científico. O negacionismo científico, né, ele vem já há muito tempo, ele vem do século passado, dos anos 60, e, inclusive, igrejas cristãs tiveram um papel preponderante no negacionismo científico, né, no sentido de reagirem contra o cientificismo para garantir o lugar da fé. Mas, ao garantir o lugar da fé, houve uma negação da ciência, ao invés de compreender que são campos epistemológicos diferentes que têm o seu lugar de atuação na sociedade, né? E, no meio de tudo isso, nós temos as concepções de transversalidade. Eu cito um autor, que é o Edgar Morin, que é filósofo, sociólogo francês, que ele vai se opor a Augusto Comte, dizendo que as formas de conhecimento religiosas, artísticas, filosóficas, elas convivem com as científicas e que cada uma delas tem a sua validade e elas são importantes no processo de compreensão do mundo e relação entre os seres humanos. Então, ele tem uma perspectiva mais de um trabalho transversal e multidisciplinar. Ele fala muito sobre, para entender a complexidade, né, do mundo globalizado, a importância das humanidades, por exemplo, né, as áreas trabalharem em conjunto, né, e que não haveria apenas uma ciência que daria conta de todas as respostas, e nem somente a ciência daria conta de todas as respostas. Então, essa ideia de transversalidade, ela ficaria aí como uma opção para nenhum dos dois extremos, né, nem o cientificismo, nem o negacionismo científico. E aqui eu trabalho algumas consequências de tudo isso que nós falamos até agora para a relação entre fé e ciência. Então, no contexto que nós estamos vivendo hoje, quais são as consequências, né? Uma delas é a polarização entre crença e poder, né? O uso da crença como uma forma de poder, né? Outra, as divergências entre fé e ciência são usadas como uma forma de manipulação política, né? Então, eu uso o que é de divergente para manipular a massa a favor do que eu quero politicamente. Tá? Vamos juntar com tudo que a gente viu, né? Desde da hiperconectividade, da cultura de massa, né? A ausência de controle de informações que nós vivemos hoje, né, no contexto das redes sociais, favorece uma arquitetura global de vigilância e modelagem. Então, nós temos essa tensão, e essa tensão vai influenciar na fé e ciência, porque o cientista, ele quer trabalhar a popularização da ciência, a alfabetização científica, mas dependendo como ele vai entrar com esse conteúdo nas redes sociais, né, você tem, então, essa ausência de controle de informações, o fato de eu poder colocar um conhecimento, mas quem está colocando esse conhecimento, né? Até que ponto é um conhecimento mesmo que permite essa divulgação científica? Até que ponto não é um senso comum? Como que eu tenho critério para definir um conhecimento e validá-lo como verdadeiro ou não, se nós temos uma gama de informações e uma dificuldade de filtrar quem são os sujeitos que estão trazendo essas informações. E, ao mesmo tempo, quando as pessoas resolvem
colocar inúmeras coisas nas redes sociais, nós temos o uso disso como uma forma também de vigilância e modelagem. Já falei aqui também, né, divulgação científica e senso comum. A pós-modernidade traz essa abertura à diversidade, né, tanto em termos de fé quanto de ciência, as possibilidades de conexão fazem, por exemplo, que estejamos aqui agora para discutir isso, mas essa abertura à diversidade também leva a uma ausência de critérios, que aí não, o diálogo que parece que é possível se torna às vezes impossível, por cada campo não conhecer os critérios de validade de cada campo. E aqui eu coloco a lógica do testemunho versus a lógica experimental, que é aquela inversão epistemológica que eu disse para vocês, né? Você transferir a lógica do testemunho, os critérios de validade e verdade da fé para o campo da ciência e vice-versa. Então, agora vamos falar das coisas boas, né? Digamos assim, vamos tentar achar alguma solução, né? Eu até queria falar menos, né? E aí a Ana falou, tem uns 40 minutos, agora já devo estar quase extrapolando, né? Eu tenho gostado de falar menos e propor mais. Então, aqui seriam as propostas. Ou seja, proposta da gente se engajar para dentro dessa confusão toda que está a aldeia global, nós tentarmos alguma coisa nova. Então, eu chamei de sementes dessa relação entre fé e ciência, que pode nos levar não só ao diálogo, mas também para aplacar alguns problemas que nós temos vivido hoje nessas tensões, nessas relações de poder. Então, o alinhamento, né, que é no sentido de cada um no seu referencial teórico, cada um na sua concepção, se alinhar internamente e nas relações, mais a transversalidade, que é essa comunicação, voltar às discussões sobre fundamento, porque a pós-modernidade, ela quebra a ideia de fundamento, e a ideia de fundamento, ela nos reporta a princípios, propósitos, que são necessários em qualquer discussão, ela nos reporta também a questão da identidade, que é algo que tem se perdido também, né? Então, qual é a identidade, o fundamento, qual é os critérios de validade do que eu falo, do que eu penso, do que eu digo, do que eu estudo, né? Aí eu coloquei uma coisa engraçada, romper a preguiça epistemológica, né? Porque, na realidade, nós estamos produzindo, no caso, eu como sou educadora, né? Sujeitos preguiçosos, né? Nossos alunos estão preguiçosos, as pessoas hoje estão preguiçosas. Elas não vão atrás da fonte da informação, elas não vão atrás do conhecimento, elas não querem aprofundar o conhecimento. Então, eu chamo isso de preguiça epistemológica mesmo. Que tem aplacado todos nós, né? Nós ficamos com preguiça de checar informações, replicamos informações, não estudamos como estudávamos antes, porque está tudo ali, ó, ao toque, né, do celular e vivemos uma vida extremamente acelerada, sem tempo até para fazer os estudos aprofundados que gostaríamos de fazer. Processo volitivo, acho que isso aqui a meu ver, é a chave, né? Nós entendemos que, para além dos algoritmos, além do controle algoritmo que as redes têm feito sobre as mentes, existe um processo volitivo. Cada um de nós tem a possibilidade de, através da sua própria vontade, tomar a sua própria decisão. Então, é extremamente importante, né, educar os jovens, principalmente, e educar a nós mesmos no sentido de desaceleração, para retomarmos a esse ponto. Nós somos sujeitos condenados à liberdade, já dizia Sartre. Então, as nossas decisões são únicas. Cada um de nós tem sua própria decisão. É importante que as pessoas entendam isso, que a rotina delas, a vida delas, ela é delas, e elas que tomam as decisões. Né? A importância de resgatarmos os relacionamentos, a humanização até dos meios digitais, nas igrejas, né, nos nossos relacionamentos, a preocupação com o bem comum, a preocupação com a comunhão com Deus, a união de fé e ciência, né? E aí eu trago aqui uma autora que, ao combater o problema da pós-verdade, ela traz também uma semente que eu considero interessante
tanto para nós que temos um compromisso social nas nossas comunidades locais, nas nossas igrejas, e um compromisso social na academia, que ela aponta como solução que a objetividade do conhecimento científico sirva aos interesses dos que são socialmente oprimidos. Então, para que estamos aqui agora? Se não é para levar para aqueles que necessitam de conhecimento, alimento, fé, necessitam de nós. Né? Então, eu achei muito belo isso que ela diz, porque a gente tira o olhar dessas relações de poder que querem esmagar e confrontar fé e ciência para chegar em um lugar que é um lugar de opressão, e vamos contra esse lugar de opressão, fazendo que realmente o conhecimento chegue, né, a todos nós. E aí, por fim, eu encerro com essa ilustração que eu acho muito bela, que foi do meu doutorado. O professor Marcelo Velasco fez essa ilustração, que é um artista plástico, né, do nosso estado de Mato Grosso, e eu acho ela muito representativa, né? Não está completa aqui a ilustração, tá, gente? A minha tese foi sobre exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, no meu doutorado, onde eu considero como a coisa pior que pode haver num sistema capitalista, né? Que é obter lucro do uso do corpo de uma criança para obter prazer sexual, né? Então, para mim, é o ápice das mazelas do nosso sistema. E ele ilustrou com esse desenho onde a menina ela não se vê. Né? E isso está muito próximo do que tem acontecido conosco hoje. A geração selfie, né, ela perde a menina dos olhos, né? Então, ela perde a visão de si mesma e a visão do outro. E nós vemos o outro quando nós vemos a nós mesmos, né? Quando Deus nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, se nós pudéssemos estar hoje frente a frente com Deus, olhando a Deus nos olhos, quem você veria nos olhos de Deus? Você mesmo. E quem Deus veria nos olhos dele, né? Na menina dos olhos? Ele veria você. Então, somos a imagem e semelhança de Deus. Estamos perdendo a nossa característica, a nossa imagem, estamos perdendo a nossa profundidade. As relações que estamos estabelecendo nesse contexto atual têm feito nós perdermos esse brilho. Eu estou aqui, né, ou se eu tivesse numa live, por exemplo, no celular, né, eu costumo associar muito isso, né, porque uma live no celular, no Instagram, eu vejo a mim mesma, eu não vejo o outro. Então, essa interlocução com o outro, ela permite nós conhecermos a nós mesmos e nós nos relacionarmos com o outro. Quando alguém te tem como menina dos olhos, né, é esse o significado, essa ambiência, esse pertencimento, e, a meu ver, é isso que nós temos deixado de viver e temos perdido e que tem atrapalhado as nossas relações, né, de um modo geral. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Raquel. Eu queria te parabenizar, o pessoal aqui está comentando. Né? Eu até coloquei o link para o seu canal também, que ele é muito prolífero, cheio de vídeos sobre vários temas. Gente, confiram, por favor. Eu já sou inscrito faz um tempo já, sempre lá acompanhando. E agora é a sessão das perguntas, pessoal. Eu tenho perguntas aqui, mas eu quero deixar vocês perguntarem primeiro. Se alguém quiser abrir a câmera, levantar a mãozinha, fica à vontade. Ixi, sempre assim, né, Pro? Quando a gente quer participar, abrir o microfone, tem alguém cortando grama, fazendo obra. Isso é a vida no EAD, né? Mas, olha, eu anotei aqui algumas coisas, prof, porque você falou sobre diversos temas que me interessam, assim, e, nossa, me levou a pensar e refletir sobre muita coisa. E aí eu estava pensando aqui que hoje eu percebo que tem uma vinculação muito grande
do discurso com a identidade. Ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, está muito vinculado àquilo que eu sou. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais de como que isso se relaciona com a pós-modernidade no geral, e que cuidados, às vezes, a gente tem que ter enquanto pessoas, cientistas, que são cristãos ou de outra religião, enfim, mas eu, como sou cristã, a senhora como é cristã, que cuidados que a gente tem que ter com essa incorporação do discurso enquanto identidade na hora de se colocar na sociedade, de se entender, enfim, se relacionar. Muito boa pergunta, né? Na realidade, de tudo que eu falei, tudo está dentro da lógica do discurso, né? Enfim, a comunicação é a palavra-chave de tudo que foi dito, né? Se a gente fosse colocar uma palavra para resumir. O nosso problema todo está passando hoje pela comunicação, né? Porque quando você, enquanto cientista, por exemplo, você, num processo de popularização da ciência, você diz um conceito, que é um conceito que está fora de um critério, né, epistemológico, ou seja, um erro, você comete um erro, como que esse erro ele é corrigido? Né? Pela experimentação, pelas provas experimentais, né? Mas hoje o foco está muito maior no que eu comunico, né? Na imagem. E muitas vezes não há uma preocupação com o que está por trás daquela imagem, ou o fundamento daquele discurso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem valorizado muito a comunicação, nós não temos pensado sobre o que estamos comunicando. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. Eu assisti uma live muito interessante sobre a questão da cultura do cancelamento, e aí a menina trouxe alguns dados muito interessantes sobre o cancelamento daquela moça que participou do Big Brother, sobre as questões de racialidade e tudo. Então, ela falou que em menos de 72 horas ela perdeu 300 mil seguidores. Mas depois que ela saiu do Big Brother e voltou né, atuar nas redes sociais, ela ganhou mais 280 mil em período menor ainda. Então, vão se formando bolhas em que você não percebe quem é o indivíduo, a identidade real do indivíduo, você se prende a uma fala e crucifica a pessoa por uma fala, por um contexto. Não estou aqui nem defendendo nem acusando ela, mas mostrando que esses 300 mil que a gente não sabe de onde saiu, de onde voltou, se fazem parte do mesmo conjunto de pessoas ou não, né? Mas refletem que o mundo está se formando em bolhas e pequenos detalhes, né, geram um imenso movimento sem fundamento. Então, assim, nós, enquanto cristãos, temos que me preocupar muito, né, com a nossa imagem, com a nossa fala, do nosso cuidado com a fala, mas nós não podemos esquecer, né, que nós somos cristãos, né? E Jesus disse, atire a primeira pedra que nunca pecou. Então, assim, as pessoas não estão percebendo que os comportamentos mudam, os discursos mudam, então não conseguem compreender um erro, não conseguem compreender o que está por trás do erro, não conseguem compreender que uma pessoa pode mudar, não conseguem ouvir uma retratação de um erro. Então, assim, você pegou o ponto central. E eu ainda vou dizer mais, a gente pode se cuidar ao máximo e ainda a gente corre o risco de não ser compreendido. Porque as pessoas não estão dispostas a compreender, as pessoas não estão dispostas a ouvir, a saber o que está por trás do que está sendo comunicado. Então, as pessoas cancelam pessoas, deixam de seguir, ou deixam de ouvir, ou até, né, deixam de se relacionar conosco, sem necessariamente discutir o que está por trás. O que está por trás dessa violência? O que está por trás dessa fala? O que realmente é um comportamento que deve ser exemplar ou não? Então, nós estamos vivendo um tempo muito complexo em termos de comunicação. Eu vejo assim. E é tão líquido, né? Porque a gente nem se lembra quem foi cancelado ano passado, quase, pegar toda a lista. Ou esse ano a gente já tem novas pessoas canceladas, enfim. Mas é muito interessante isso, prof. Obrigado pela resposta, porque hoje em dia eu vejo que é muito difícil, às vezes, de conversar
Porque se eu falo que eu discordo de você, é como se eu estivesse te ofendendo. Porque é a sua percepção, o seu discurso sobre aquilo que você acredita, e se eu discordo, estou discordando da sua existência. E às vezes eu acho complicado de navegar nesses entremeios assim da pós-modernidade, do discurso enquanto identidade, porque nós entendemos que o nosso discurso está vinculado a alguma coisa mais do que apenas aquilo que a gente fala e diz de si mesmo. A gente vincula a nossa identidade ao Cristo, que nos reforma, que nos restaura, enfim. E aí, às vezes, eu acho bem complicado esse aspecto, né? Mas acho que a professora Elaine queria falar. Pode falar. Deixa eu só complementar uma coisa sobre isso, Elaine, rapidinho. Assim, pensando nos elementos práticos mesmo da nossa vida, né? Por mais que a gente tenha as facilidades digitais, tem coisas que é aquilo que eu falei dos olhos nos olhos, né? Tem coisas que nós precisamos falar nos olhos. Por exemplo, eu não posto nenhum conteúdo de viés político. Quiser discutir política comigo, é olho no olho. Porque eu quero ouvir os seus critérios e quero que você ouça os meus critérios. Então, as pessoas não estão dando esse tempo epistemológico para um diálogo saudável. Eu falo sobre isso no vídeo Comunicação Não Violenta e no vídeo Seja Leve. Nós perdemos o básico, gente, essa que é a realidade. Nós estamos perdendo o básico, né? Que eu preciso saber ouvir, cada um, como já dizia Voltaire, eu vou defender o direito do outro, dizer o que ele pensa, mesmo que seja diferente do que eu penso. Então, as pessoas não estão tendo essa... Por isso que eu chamo de preguiça epistemológica. Né? Por exemplo, eu falo que eu estou num partido, ou que eu gosto de pera. Aí o outro fala que gosta de maçã, aí o que falou que gosta de pera já acha que você odeia maçã. Eu não disse que odeio maçã, eu não disse que sou contra quem não gosta de pera, mas aí já vira um... Então, isso é falta de coisas simples, diálogo, né? Critérios, né? Ouvir, respeitar posições diferentes, né? Opa! Já imaginou um ano político de 2022 com tanta liquidez? Né? Eu não sei onde é que a gente vai parar com essa compreensão esvaziada, essa ideia de incluir sem critérios, né? Porque, inclusive, nós cristãos somos acusados de sermos exclusivistas porque temos alguns critérios para que possamos fazer algum tipo de inclusão, né? Já ligou de novo. Mas, Ana Júlia, eu vou pedir para você ler essas duas perguntas que eu fiz aqui para a gente discutir, porque realmente... Estava dando para ouvir tranquilo, prof, sem muito ruído. É? Não sei se o microfone que está cortando ou cancelando o ruído. Então... Bom, Raquel, muito legal a sua exposição. Eu acho que tem muita coisa bacana para a gente pensar nessa abordagem filosófica que você traz, essa questão, né, também aí tocada pela Ana Júlia, dos nossos pressupostos. E uma coisa que muito me interessa, você falou em algum momento de que não há mais interesse para a formação do cientista. E a gente vê muito isso também no interior das graduações, sabe? Parece que a gente, historicamente, a gente nunca compreendeu qual é de verdade o trabalho do cientista. Há uma confusão, ou eu até falei disso na minha palestra, há uma visão deformada do trabalho do cientista, né? Romantizada, né? Pouco politizada, neutra, enfim. Não se sabe efetivamente o que um cientista faz. Por quê? Por causa dos processos pelos quais ele tem que passar. O trabalho, muitas vezes, é demorado, é profundo, é exaustivo, é difícil, precisa de um autofinanciamento, né? E aqui eu me lembro do financiamento do projeto Genoma, né? Que foi aí, inclusive, liderado por Francis Collins, o projeto com o maior e mais caro financiamento mundial, né, para o desenvolvimento aí
da lida do genoma humano, mas é uma prática científica difícil. A prática científica é difícil. Você acha que essa profissão está em perigo, digamos assim? Ela corre o risco de desaparecer? O que você pensa sobre isso? É uma pergunta complexa, né? Muito. Mas, assim, se a gente fosse responder apressadamente, seria sim, né? Não é à toa que tem ponte caindo, né? Não é à toa que tem avião caindo por falta de sinalização, perícia, sei lá o que, a gente não vai saber ao certo, né? Não é à toa que hoje o conhecimento é uma preguiça epistemológica mesmo, tá? E eu falo assim, não apenas dizendo os nossos jovens, nós mesmos. Nós diminuímos a nossa quantidade de leitura, todos nós estamos preguiçosos, né? Antigamente a gente sabia o aniversário de todo mundo, né? Agora a gente tem que esperar o Facebook lembrar. Então, se a gente pensar nisso em larga escala, o que significa para a mente humana, né? A capacidade de memorização, concentração, são coisas extremamente necessárias no processo de conhecimento. E nós estamos perdendo isso, ficando robotizados, e estamos transferindo essa responsabilidade para as máquinas. Então, a tecnologia tem ocupado esses lugares. Então, o engenheiro, ele prefere jogar num programa que vai resolver aquele cálculo para ele. Então, se nós pensarmos a longo prazo, pode acontecer, sim, de nós não termos mais cientistas, ou termos pouquíssimos cientistas, e a cada dia mais o conteúdo, né, o arquétipo mesmo, né, o programador, o que realmente gera um conhecimento, ser um número cada vez mais reduzido de pessoas, né? Então, nós temos hoje acha bonito, né, nas escolas, as crianças aprenderem a construir robôs, aprender automação e tudo, criarem aplicativos, etc., mas o domínio é só das ferramentas, no final das contas. Né? O domínio mesmo das linguagens de programação, o domínio do conhecimento científico. Então, eu acredito que há uma tendência, né, ainda, né, dessa precarização da ação intelectual. E isso vai interferir não só na ciência, isso vai dificultar bons teólogos, bons pregadores, né? Vai fragilizar. Na realidade, assim, agora eu vou falar uma coisa bem pessoal, né? Para mim, o fim dos tempos, o anticristo é isso. É a nossa incapacidade, né, de pensar sobre as coisas. É o emborrecimento da população. Quanto mais emburrecidas forem as pessoas, né, menos condições elas têm de ter um processo volitivo autêntico. Então, ela se torna uma massa de manobra e ela não toma decisões em relação à fé, à ciência, a nada. Ela simplesmente vai andando com todo mundo do jeito que dá. Então, nós já temos hoje cristãos que não têm a mínima noção por que são cristãos. Então, essa preguiça epistemológica está geral, ninguém quer buscar fundamento de nada, origem de nada, e isso, se a gente for considerar, né, em larga escala, nós estamos realmente perdidos. Já tem pesquisadores falando sobre isso, agora me fugiu o nome do autor do Futuro da Humanidade, que ele fala da formação de seres humanos inúteis, né, ao longo do tempo, né, nesse processo, e, enfim, é complexo, né? Será que nesse cenário pouco otimista que você descreve, no sentido, né, catastrófico, qual seria o papel da igreja? Né? Como é que se coloca diante dessas relações de poder a igreja? Né? A gente que vive esses dois ambientes e que, durante algum tempo, eu vivi de forma dicotômica esses dois ambientes,
E hoje eu percebo que eu preciso ser de forma integral e não, sabe, não diferenciar os dois ambientes no sentido de que sou cristã num ambiente científico, sou cristã num ambiente teológico, né? Que a fé ou que a religião ou que a teologia não está aprisionada num templo, né? Até porque eu me encontrei com Cristo no ambiente acadêmico, mas né, nessa discussão, nessa questão de relacionamento entre fé e ciência ou entre religião e ciência, cabe aí também um esforço e uma ressignificação do papel da igreja. Como é que você vê isso, Raquel? Você também vive, né, no contexto da igreja, você é igreja, a gente precisa, sim, se entender como igreja. Como que você vê isso? Eu vou já dar uma resposta também pronta, já é complexo, né? Mas vou já te dar uma resposta de pronto, né? A primeira coisa que me vem à mente é a igreja deixar de ser igreja, né? Porque isso que nós vivemos hoje não é o que deveria ser igreja. Nós vivemos uma estrutura de poder. O que nós chamamos hoje de igreja, as nossas congregações, infelizmente, são estruturas de poder facilmente manipuladas pelo sistema capitalista neoliberal, facilmente engolidas pelas novas tecnologias, facilmente manipuladas. Né? Nós não temos o absurdo, né? Você mencionou eleições, os absurdos que nós estamos vivendo se a igreja não fosse esse não ser que ela é hoje. Entendeu? Por mim, vamos dizer assim, né? Se fosse falar um português rasgado, quebra tudo e constrói tudo de novo. Né? Se Jesus estivesse aqui, acho que ele ia falar, eu vou deixar a pedra só pedra, 3 dias reconstrói. Faz assim, porque eu acho que é o melhor que está tendo. Porque Jesus nos chamou para fora, né? Jesus não nos chamou para dentro. Jesus não nos chamou para fazer comunidades alheias ao tempo. Jesus não nos chamou a viver uma vida dupla, né? Antes de entrar aqui na reunião, eu estava participando de uma outra reunião e aí pediram o meu canal. Eu falei, olha, gente, meu canal sou eu, ele é eclético. Eu não separei um canal de professora de filosofia de um canal religioso. Lá no meu canal no YouTube você vai ter os conteúdos da filosofia que eu uso nas aulas, mas vai ter também os conteúdos das minhas lives que estão discutindo teologia bíblica. Então, nós não somos um ser descompactado. Eu acho que essa é a beleza da pós-modernidade, essa diversidade, esse trânsito contínuo, né? Essas possibilidades de N relações, a gente não pensar assim, numa mentalidade só congregacional, que eu tenho que louvar a Deus sempre da mesma forma, buscar a Deus sempre do mesmo jeito, mas pensar o cristianismo como um estilo de vida. Por onde eu for, a pessoa que eu abraçar, ela tem que sentir Cristo em mim, ela tem que ver Cristo em mim, seja numa aula de filosofia, seja num happy hour com os colegas de trabalho. Eu sou cristão em todos os momentos, em todos os lugares, então nós perdemos essa dimensão, né, da cosmologia cristã mesmo, né? E é exatamente por isso que nós não somos compreendidos fora da igreja, e é exatamente por isso que a igreja também não consegue entrar nessa discussão da ciência, porque acaba vendo a ciência como uma opositora. Mas o negacionismo científico, ele não veio necessariamente da igreja, ele veio claramente, né, de políticos na época que levaram o pensamento, né, na década de 60. E esse pensamento chegou na igreja, porque a igreja, do ponto de vista histórico, nós sabemos que, vamos citar a Igreja Batista, por exemplo, né? Foi responsável pela alfabetização de muitas pessoas nas suas escolas bíblicas. Né? Nós, como você mesmo disse ontem na palestra, somos responsáveis, cristãos e judeus, pelos os prêmios Nobel. Então, o que fez essa dispersão, né? O que gerou isso aí? Foi uma manipulação mesmo.
Então, nós, enquanto igrejas, para mim, a base está no seguinte: Igreja de Atos. A igreja era perseguida e não perseguidora. Se a igreja muda o lugar dela de perseguida para perseguidora, ela entra numa esfera de poder da qual é difícil ela sair. Porque se nós começamos a perseguir, né, nós estamos num lugar de poder. E a igreja ocupou esse lugar, grandes templos, preocupado com ostentação, preocupado com a imagem, né, preocupado com aquilo que não é a essência do evangelho. E aí pronto, faz alianças que não são alianças que favorecem o evangelho. E aí como que você vai discutir ciência nesse ambiente, sendo que está tudo convergido para um domínio de mentes e não um processo de viver a fé. Não sei se vocês estão me entendendo, não sei se eu fui muito radical, mas eu sofro preconceitos no ambiente acadêmico por ser evangélica neopentecostal, as pessoas não entendem, né, como é que eu tenho a formação filosófica e congrego numa igreja em que as pessoas... que muitos acabam me rotulando também, e ao mesmo tempo na igreja eu também sofro preconceito por ser da área da filosofia, sendo que nós somos seres, né? Deus nos criou com essas capacidades para nós usarmos. Então, essa dificuldade, né, de compreensão do outro, de inclusão, de sair para fora. Então, a princípio, a resposta mais rápida e prática seria essa, né? Vamos construir tudo de novo, né? Mas agora vamos pensar mais light, né? O que eu sugeriria, né? Eu sugeriria que nós que estamos na academia, nós tentássemos conseguir um espaço nas nossas comunidades locais, né? Nem que esse espaço fosse pequenos grupos, né? Nem que esse espaço fosse levar algumas palestras, algumas coisas informativas, tentar desmistificar na mente das pessoas que a ciência está contra a religião, né? Então, eventos como esse, né? Atividades como a que você realiza de extensão, eventos nas igrejas. Então, eu acredito que mesmo que seja um trabalho de formiguinha, né? Que a gente possa tentar desmistificar isso. Mas eu acho que eu culpo muito a ciência também. Eu acho que nós, cientistas, falando agora como cientista, nós não falamos a linguagem do povo, nós não falamos a linguagem que as pessoas entendem. Né? E aí, por exemplo, eu acabei de palestrar, eu sei que às vezes você usa termos próprios da filosofia, que a pessoa vai ter que voltar na palestra para ver isso aqui, para aprimorar aquele sentido. Então, imagina você querer trabalhar isso, né? Vamos supor, eu querer discutir processo volitivo, eu vou ter que, de alguma forma, popularizar esse conceito. Então, eu vejo que nós, cientistas, somos muito responsáveis, porque nós ficamos numa bolha, numa ilha, né, e não popularizamos a ciência. Então, quando a ciência chega lá, nós parecemos mesmo assim uns extraterrestres, né, digamos assim. E que nós estamos falando uma coisa que está indo contra a fé. Então, é algo complexo, né, mas não é impossível. Acho que dá para a gente fazer várias coisas, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, mas, né, vamos divulgar as lives quando estiver no YouTube e vamos fazer mais eventos e vamos reunir pequenos grupos, porque eu acredito que é possível, sim, e incentivar os jovens a serem cientistas. É verdade. Muito bem. Eu não sei se alguém gostaria de fazer uma última consideração ou pergunta aí, porque o nosso tempo está bem adiantado. Mas há oportunidade para uma pergunta aí para a Raquel. Alguém gostaria? Se não, vamos. Quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto, né, Raquel? A gente normalmente esquece de fazer isso. Quem puder abrir a